1 Samuel capítulo 16, a nossa reflexão nessa manhã será dos versos 14 a 32. Meus irmãos, nós temos caminhado então no livro de 1 Samuel, e na semana passada nós começamos uma nova etapa do livro, que é quando então a gente falou que até o capítulo 15, Saul sobe ao trono, Deus o rejeita como rei por causa da obstinação do seu coração, e a partir do versículo 16, Deus unge um novo rei, e agora a gente vai ver a saga desse novo rei, até finalmente ele chegar ao trono, que é o rei Davi, e a gente vai ver que essa saga vai ser longa, difícil, esse trajeto, embora seja o caminho de Deus para Davi, e embora fosse o plano de Deus para Davi, não é fácil não. Porque os planos de Deus não é porque Deus quer que as coisas acontecem assim da melhor maneira possível aos nossos olhos. Mas sempre é da melhor maneira aos olhos de Deus e é sempre da melhor forma possível quando a gente olha de uma maneira geral. E a gente vê isso na vida de Davi também. E agora a gente vai ver um episódio da história, porque é interessante porque a gente viu semana passada que Davi é ungido rei. A partir desse momento o Espírito de Deus vem sobre ele. E é interessante porque a gente enfatizou isso semana passada, que Davi foi ungido rei não pela aparência dele. E fica muito claro o contraste entre Saul e Davi. Saul tinha cara de rei, Saul tinha porte de rei, todo mundo olhava para Saul e enchia os olhos. Davi era um menininho que estava lá jogado no meio das ovelhas, que nem a família deles convidaram ele para participar de um banquete de honra. Mas o texto bíblico vai dizer que Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus está preocupado com o nosso coração. E o que Davi tinha de especial não era a aparência, não era o porte físico, mas era um coração quebrantado diante do Senhor. E o texto vai dizer então que o Espírito vem sobre Davi, e aí agora a gente vai ver a continuação do texto, porque ele vai dizer o seguinte: uma vez que o Espírito vem sobre Davi, e Davi é um novo rei escolhido por Deus, o Espírito de Deus, que antes estava sobre Saul para capacitá-lo como rei, sai dele, e começa a acontecer algumas coisas bastante estranhas com Saul. E a gente vai ver esse relato agora, e também vai nos mostrar como que Davi então começa a entrar na corte real, até que finalmente ele se torne rei. Então eu quero ler com você 1 Samuel 16, a partir do verso 14, que diz o seguinte: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau vier, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Meus irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Esse negócio, eu não sei se vocês perceberam aí e entenderam o texto, mas é um texto meio estranho, né? Um espírito mau enviado por Deus para atormentar Saul, Davi tocando harpa para ele se sentir melhor. Esse texto ele entra e ele está tratando sobre um assunto que é muito conhecido no nosso tempo e a gente ouve muito sobre isso, que é a questão do mundo espiritual de maneira geral. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Esse negócio de búzios, cartas, tarô, traga o seu amor de volta em 7 dias, amarração para prejudicar o seu inimigo, e esse tipo de coisa, existe e funciona? Toda vez que você vai no sinal lá, você para no sinal, tem lá no poste um papelzinho colado lá, com o telefone de alguém e várias promessas. Esse negócio existe. Funciona. Coisas do tipo assim, lembra da brincadeira do copo? Isso daí era da minha adolescência. Para você tentar contato com o mundo espiritual. E aí tem do copo, tem a versão do copo, tem a versão do compasso. E tem outros tipos de coisas que é o seguinte, para você entrar em contato com o mundo espiritual, e aí você vai receber direcionamentos e etc. Esse negócio existe. E meus irmãos, isso daí tá presente no nosso dia a dia. É muito comum a gente conversar com pessoas, colegas nossos, que tem, por exemplo, um vô que morreu, e ele fala que ele foi em determinado lugar,
E ele fez contato e conversou com o vô dele. Esse negócio existe. Assombração. Lugar que assim, eu estou sendo atormentado por isso. É vulto, esse tipo de coisa existe. Exorcismo. Possessão demoníaca. Enfim. Essas coisas existem. E por que eu estou falando disso? Porque, meus irmãos, isso daí está presente no nosso dia a dia. Tem um monte de filmes sobre isso. Desenhos falam sobre isso. Uma das festas que é uma festa americana, mas que cada vez mais está se tornando comum no Brasil, é a festa do Halloween. Essas coisas existem. Funciona. O que a Bíblia fala sobre isso? Por que eu estou falando e estou trazendo essas questões? Porque o texto que a gente vai trazer hoje traz algumas verdades sobre o mundo espiritual. Algumas realidades sobre o mundo espiritual e principalmente sobre a autoridade do Senhor sobre todas as coisas. E eu quero então, a partir desse texto, entender o que Deus quer nos ensinar sobre a questão do mundo espiritual e trazer então algumas aplicações para as nossas vidas e como que isso daqui muda na nossa vida no dia a dia. E lembre-se de uma coisa, uma coisa que eu quero enfatizar aqui, que eu quero que você sempre se lembre. Todas as histórias e todos os textos registrados na palavra de Deus para nós estão lá para nos ensinar a viver a nossa vida. Essa história está aqui não só para a gente olhar e falar, nossa, que diferente, mas Deus quer nos ensinar por meio dela, e é isso que eu quero fazer com você nessa manhã. Entender bem essa história e entender o que Deus quer nos ensinar por meio dessa história, à luz do quadro maior que a palavra de Deus nos ensina. Antes de nós entrarmos no texto, só lembrando então, onde nós estamos no texto de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9 a versículo 15, vai relatar a história de Saul, como que Saul sobe ao poder e como rei, e Deus o escolhe, Deus o capacita, e Deus o abençoa, e Deus dá tudo que ele precisa para ser rei. Mas por causa da dureza do coração dele, da obstinação do coração dele, da rejeição, assim, constante contra Deus, Saul se mostra incorrigível. E Deus manda o profeta Samuel contra ele, e fala uma vez, fala de novo, e Saul, ele decide, eu não quero fazer a vontade de Deus. Então Deus o rejeita como rei, e Deus levanta um novo rei. Esse rei é Davi. E semana passada a gente viu como que esse rei foi ungido e escolhido, então separado por Deus, para ser o próximo rei de Israel. E agora nesse texto a gente vai ver então como que o Espírito se retira de Saul, o Espírito Santo de Deus se retira de Saul e Deus o entrega, o Espírito que antes estava sobre ele para capacitá-lo para ser rei, Deus retira e fala assim, quer saber de uma coisa? Agora acabou. Você não quer ser rei, você não quer, então acabou. E Deus não só retira o Espírito Santo dele, o capacitando, e eu já vou explicar melhor isso, mas Deus o entrega a espíritos malignos. E a gente vai ver algumas coisas sobre isso hoje, e o tema que eu quero dar para o meu sermão nessa manhã é que Cristo reina sobre o mundo espiritual. Talvez o principal ensino desse texto é que, embora o mundo espiritual exista, existe um rei sobre o céu e sobre o inferno, sobre todas as coisas. Deus não está medindo força com o demônio. Deus não está numa queda de braço para ver quem que vai vencer. Deus é quem manda em todas as coisas. E esse texto é uma das coisas que esse texto nos deixa claro, é essa realidade. Bom, a gente vai ver a história, hoje a gente vai passar aqui pela história de uma vez, e depois eu vou então trazer aí os ensinamentos dessa história para nós. O texto então vai nos mostrar, e a gente já viu isso semana passada, que Davi foi ungido rei, e a partir desse momento o Espírito Santo estava sobre ele. E do jeito que o texto aqui é relatado para nós, parece o seguinte, Davi foi lá, Samuel foi lá em Belém, ungiu Davi, Davi foi ungido rei, o Espírito Santo veio sobre Davi, Davi a partir desse momento passou a ser capacitado por Deus, mas a vida continuou. Davi continuou lá, entre as ovelhas, cuidando das ovelhinhas do seu pai, agora com uma capacitação maior sobre ele, mas continuou como um pastor de ovelhas lá em Belém, enquanto Saul continuou lá como rei, assim. Aparentemente ia mudar muita coisa, mas depois que Samuel foi embora, a vida continuou para todo mundo. E aí o texto vai dizer que lá no palácio, enquanto Davi está lá, continua como pastorzinho de ovelhas lá em Belém, lá no palácio, por causa da obstinação de coração de Saul, Deus então retirou o seu espírito. E aqui uma explicação bem rápida, mais importante, é o seguinte, porque uma das coisas que a Bíblia apresenta para nós é que crente não perde salvação. Então como é que esse negócio de Deus retira o espírito de Saul, então Saul era crente e deixou de ser crente? Como é que funciona esse negócio? Aqui, gente, e é importante dizer, o Espírito estava sobre Saul, não no sentido de salvação, mas no sentido de capacitação. Aqui a gente já viu isso em outros momentos, mas a Bíblia vai dizer o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, e no fim, todos os dons que as pessoas têm, vêm como capacitação do Espírito Santo. De certa forma, o Espírito de Deus está sobre todas as pessoas, mas não no sentido de salvação, não no sentido de regeneração. Então aqui, o Espírito de Deus estava sobre Saul, no sentido de capacitá-lo para ser rei de Israel.
de dar a ele sabedoria, força, entendimento para ele desempenhar bem essa função. E aqui o ponto é o seguinte: Deus o rejeitou como rei, então Deus arrancou o espírito dele e falou assim: ó, essa proteção que você tinha, essa capacitação que você tinha, essa sabedoria que você tinha, acabou. Você me rejeitou, então também não quero mais saber de você. Só que Deus não só retira o espírito, mas o texto vai falar que algo inesperado começou a acontecer. Saul começou a ser atormentado por demônios, por um espírito mau. E aqui, meus irmãos, aqui uma coisa que é importante dizer é que perturbação, ou ser atormentado, é diferente de possessão. Possessão demoníaca também existe, a Bíblia fala sobre isso, e é quando uma pessoa, o diabo literalmente toma conta e toma o controle da vida da pessoa. Então, quando uma pessoa está possuída, não é ela pensando, não é ela falando, não é ela sentindo. O diabo está 100% no controle da vida daquela pessoa. Aqui o texto não vai falar de possessão, mas vai falar de perturbação, atormentação. Ele estava sendo atormentado, tanto que Saul continua consciente. Ele fala, pode mandar, chama Davi, etc. O que é ser atormentado, ou oprimido, ou perturbado? A ideia aqui é o seguinte: a gente não sabe direito como é que isso funcionava, mas o espírito, e a palavra aqui usada no original, traz a ideia de que esse espírito mau que vinha sobre Saul, trazia sobre ele uma angústia, um medo, um terror, um pavor. Sabe quando a pessoa fica assim, até atordoada, apavorada, meio em pânico? Era isso que estava acontecendo com Saul. Ele estava literalmente perturbado por um espírito mau. E, meus irmãos, a gente vê algumas situações à nossa volta que parece que é isso que está acontecendo, não vê? Mas a ideia é que Saul passou a ser perturbado e aquilo gerava uma angústia, um medo, um terror, um pânico. Eu não estou falando que todas as vezes que a gente fica com medo, angustiado, terror, é espírito mau, atormentando, etc. Mas essa realidade existe e a gente não pode ignorar isso. Então isso causava em Saul essa perturbação. E a gente vai perceber isso que Saul, à medida que a gente vai lendo o texto bíblico, 1 Samuel, Saul vai ficando, parece que cada vez mais paranoico com as coisas, cada vez mais perturbado das ideias. E não só isso gerava nele medo, terror e perturbação, mas isso gerava em Saul uma indução a ideias e condutas diabólicas. Se você continuar lendo o texto, e a gente vai continuar lendo, por 2 ocasiões o texto vai dizer que num desses momentos que Saul estava sendo perturbado pelo demônio, Davi estava dedilhando a harpa e então, por causa da perturbação do inimigo, ele pega a lança para tentar matar Davi. Então percebe que é o seguinte: ele não só está sendo perturbado no sentido de ficar agoniado, aterrorizado e etc., mas também no sentido de ser induzido a fazer coisas diabólicas. A vir ideias na mente dele que assim, claramente não vem do Senhor. Isso daí é coisa do inimigo. Tanto que ele tenta matar 2 vezes Davi por causa disso. E, meus irmãos, por que eu estou enfatizando isso? Porque eu vou falar mais disso daqui a pouco, mas isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo. E aqui uma coisa que é importante a gente responder, porque causa uma má impressão quando a gente lê esse texto. Porque o texto vai dizer o seguinte: 3 vezes o texto fala o seguinte: esse espírito mau vinha da parte do Senhor. Um espírito mau vindo do Senhor. Como assim? Deus manda demônio para atormentar Saul? Como é que funciona esse negócio? Deus não é bom? Meus queridos, como é que a gente explica esse texto? Porque a ênfase do texto é exatamente essa, que o Espírito vinha da parte de Deus. Como é que a gente explica isso? E aqui, 2 comentários importantes. Primeiro, a gente precisa lembrar que até mesmo o diabo e os demônios, eles estão debaixo da autoridade do Senhor. Eu não sei se você se lembra, mas em Jó capítulo 1, verso 12, quando tem aquele diálogo entre Deus e Jó, e Deus e o diabo, ele recebe permissão da parte de Deus para tocar na vida de Jó, senão ele não poderia fazer nada. A gente às vezes se esquece disso, mas vocês já devem ter visto aquela figurinha na internet de Jesus de um lado, o diabo do outro e os dois no braço de ferro para ver quem que vai gostar, quem que vai ganhar. Ou aquela figurinha da pessoa de um lado e Jesus está de um lado, o diabo do outro para ver quem que vai ganhar. Meus irmãos, não existe isso, não existe competição, não existe queda de braço. O mundo tem um rei, que é rei sobre tudo e sobre todos. Jesus é rei, inclusive, sobre o diabo. Tanto que quando Jesus viveu aqui na terra, a gente vê vários relatos assim. Quando ele se colocava diante do endemoniado, o endemoniado se ajoelhava. Por vezes o adorava. E por vezes clamava por misericórdia. Porque quem manda nas coisas é o Senhor. Então aqui a ideia é que havia permissão da parte de Deus para que esse demônio atormentasse Saul. A ideia é que antes Deus protegia Saul.
e livrava Saul disso. Agora Deus fala o seguinte, eu vou tirar minha proteção e é o seguinte, pode fazer o que vocês quiserem com ele. Deus dá permissão para o diabo e os demônios atormentarem e atacarem Saul de maneira mais direta, o perturbando. Então aqui a ênfase do texto é a autoridade do Senhor. Deus manda. Por isso que ele faz isso. Eu não sei se vocês já ouviram aquela piadinha, não sei se é verdade, eu acredito que não. Mas conta a história que tinha um satanista, servo do diabo, que era vizinho de um crente, e o crente começou a passar necessidade. E aí o servo do diabo falou assim, eu vou pegar ele agora. Ele comprou um monte de comida e mandou entregar lá na casa do cara, mas ele falou assim, ó, ele mandou um entregador. E aí ele falou pro entregador o seguinte, quando o rapaz perguntar quem que enviou, você fala que foi o diabo, tá bom? Ele fala, tá bom. Aí ele chegou lá, tocou na casa do rapaz crente lá, abriu a porta, um monte de comida, aí ele, muito obrigado, não sei o que, muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Aí o rapaz falou, você não vai perguntar quem que mandou, não? Aí ele falou assim, não preciso perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a realidade que a gente precisa ter em mente. Deus é Deus sobre tudo. O texto continua falando o seguinte, que essa perturbação de Saul ficou claro para todo mundo que aquilo lá era espiritual. E é interessante isso, porque os servos de Saul chegam nele e falam assim, olha, tem um espírito da parte de Deus mal atormentando esse cara. O problema dele não é emocional, o problema dele não é físico, o problema de Saul é espiritual. E a gente não sabe como é que eles chegaram a essa conclusão, mas ficou claro que o problema deles era... E meus irmãos, às vezes a gente vive com pessoas à nossa volta, que a gente olha e fala assim, ó, esse problema aí é espiritual esse negócio. Às vezes tem coisas nas nossas vidas, que a gente fica tentando mascarar, mas a gente sabe que o problema é espiritual. E no caso de Saul ficou claro para todo mundo. Então os servos fazem uma proposta. A gente acha que esse negócio de musicoterapia é coisa nova? Lá naquela época os servos chegavam e falavam, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um homem, que seja um homem de Deus, que toca muito bem uma harpa. Porque quem canta os males espanta, não é verdade? Então, vamos arrumar alguém que toca bem uma harpa, que quando Saul começar a ficar perturbado, vai tocar a música para ele e o homem vai acalmar. E eu imagino que os servos em volta de Saul estavam ficando perturbados junto com ele. Falou, vamos arrumar alguma coisa para... E aí eles falam para Saul isso, Saul fala, beleza, pode procurar. E percebe que é o seguinte, não é nem Saul que tem a ideia, é os servos em volta dele que estão querendo ajudar ele. E aí, um homem lá, que a gente não sabe quem é, mas um dos servos de Saul, alguém lá da corte, fala assim, rapaz, eu conheço um cara, viu? Possivelmente, meus irmãos, Davi nessa época, lembra que Davi foi ungido rei, e a partir daquele momento o Espírito de Deus estava sobre ele. Muito possivelmente, depois que Davi foi ungido rei, ele continuou lá como pastor de ovelhas, mas ele começou a se destacar entre as pessoas lá em Belém. Ele começou a se destacar como aquele jovem que, apesar de ser novo, é cheio de talentos, cheio de habilidades, é um homem de Deus. Porque o servo vai chegar para Saul, é interessante, porque ele fala assim, olha, eu conheço um homem, é um filho de Jessé, o belemita, que está lá em Belém, ele é pastor de ovelhas, mas olha, o rapaz é bonito, fala bem, toca muito bem, e a principal característica, Deus está com ele. A gente não sabe, mas Davi começou a se destacar como um homem que assim, olha, Deus está com esse menino. Deus está com esse rapaz. Até então, Saul não conhecia Davi. Saul conhece Davi nessa ocasião. E aí, Saul fala, pode mandar trazer Davi. Davi vem, e o texto vai dizer que quando Saul conhece Davi, ele fica surpreso. Ele fala, rapaz, que menino. Que joia, que tesouro, estava escondido lá em Belém. Rapaz, joia demais. É novo, mas realmente, fala bem, toca bem, é um rapaz talentoso, ele é corajoso, valente. E de fato, Deus está com ele. Porque quando ele toca a harpa, eu me sinto muito melhor. E aqui, meus irmãos, é importante enfatizar uma coisa. A questão não era a música, a questão era o músico. Por que Saul se sentia melhor? Porque Deus estava com Davi. Essa é a ênfase. Deus estava com Davi. Então o que funcionava aqui não era a música. O que funcionava era o músico que estava cheio do Espírito de Deus.
E Saul gosta tanto de Davi que ele fala o seguinte: eu vou fazer desse Davi aí um escudeiro meu. E aí ele manda uma mensagem lá pro pai de Davi falando assim: ó, você não deixa esse rapaz ficar comigo? O que era um escudeiro na época? Era como se fosse um assistente pessoal do rei, que cuidava das armas do rei, das coisas de guerra do rei de maneira geral. E era uma pessoa que morava ali por perto, que ficava ali, estava sempre transitando no palácio. E qual que era a ideia de Saul? Eu preciso deixar esse menino perto de mim. Se acontecer alguma coisa, eu passo um zap lá para ele dá um pulinho aqui para tocar a harpa dele para eu me acalmar. E então ele faz de Davi o seu escudeiro pessoal, mantendo então Davi sempre por perto. E o texto vai terminar dizendo que todas as vezes que Saul ficava perturbado, ele mandava chamar Davi. E Davi tocava a sua harpa e Saul se acalmava. E pela maneira como o texto nos coloca, e como o texto vai continuar relatando, à medida que o 1 Samuel continua, isso acontecia frequentemente. Saul constantemente ficava perturbado. E aí Davi ia lá, tocava a harpa e ele se acalmava. E de novo, e de novo. E assim foi indo. E o tempo foi passando. A gente não sabe como era o contato de Saul e Davi. Provavelmente não era um contato assim onde ele tomava café, almoçava e jantava junto. Mas era um rapaz que estava sempre lá por perto, no convívio ali. E qualquer coisinha, chama o meu escudeiro lá, chama o rapaz da harpa lá. E assim, toda vez que o espírito mal vinha atormentar Saul, Davi tocava e o acalmava. A pergunta, meus irmãos, com essa história toda é o seguinte: o que Deus quer nos ensinar com essa história? Por que Deus deixou essa história relatada na Bíblia? E uma curiosidade aqui: esse é um dos únicos textos do Antigo Testamento que fala sobre essa questão de uma pessoa sendo perturbada por um espírito mau. É um dos poucos textos do Antigo Testamento que fala do mundo espiritual, do diabo, dos demônios e assim por diante. A pergunta é: o que Deus quer nos ensinar com essa história? E aqui eu quero trazer 5 ou 6 coisas que Deus quer nos ensinar com essa história. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar é que, meus irmãos, demônios existem, estão à nossa volta e querem nos destruir. Isso existe, essa realidade existe e nós não podemos ignorar isso. Eu sei que na maioria das vezes a gente vive a vida como se assim, sorte e azar, a pessoa está meio com umas ideias meio tortas, mas a gente não pode ignorar que existe um grupo de espíritos malignos à nossa volta querendo nos destruir. E há algumas informações só aqui que a Bíblia nos ensina para que a gente entenda isso, é que quem são os demônios? Na verdade são anjos criados por Deus, criados bons, mas que caíram, que se rebelaram contra Deus. E agora por meio dos homens implantaram o reino parasita e mal no mundo. A ideia é o seguinte: Deus criou o homem para implantar o reino de paz e amor dele nesse mundo. Para por meio do homem implantar o reino dele de amor e de paz. O diabo tentou Adão e Eva, desde então o pecado entrou no mundo, e então por causa do pecado, ao invés deles implantarem o reino de paz e amor do Senhor, os seres humanos têm implantado cada vez mais o reino do mal nesse mundo. E esse é um reino parasita, porque é o seguinte: ele fica sugando aquilo que Deus criou para ser bom. Ele suga, deturpa e transforma em ruim. E a gente vê isso em vários textos da Bíblia, por exemplo, Efésios 2, olha o que o texto vai dizer: Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, os quais nós andávamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está falando do diabo aqui. Olha só o que o texto está ensinando. Por trás de toda a cultura do nosso mundo, que é uma cultura má, existe um ataque coordenado do inimigo para implantar o seu reino mau. A gente aqui semana passada, falamos na escola dominical sobre a questão de ideologia de gênero e todas essas ideologias que vêm surgindo. Meus irmãos, a gente não pode se esquecer disso. Existem espíritos maus querendo implantar coisas perversas na nossa cultura e confundir a cabeça dos nossos filhos, desde pequenininhos. Há pessoas, mas por trás dessas pessoas a gente não pode se esquecer disso. E não só nesse sentido assim de ideologias e etc., mas não se esqueça que amor ao dinheiro, imoralidade sexual, vícios, drogas, álcool e etc. Por trás de tudo isso está um ataque coordenado do inimigo para prender as pessoas no mal. 1 João 5,19 vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Entenda o seguinte: no nosso mundo só existe duas opções: ou nós somos o Senhor ou nós estamos debaixo do domínio e da direção do inimigo. Não tem outra opção. Não tem ninguém que esteja neutro nessa história. E a Bíblia vai nos colocar que não só esses demônios existem, como eles estão à nossa volta, querendo nos destruir. Preste atenção nisso. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo,
anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É como um leão. Já assistiu aqueles canais de animal, que o leão fica lá atrás da moita, esperando o animalzinho dar uma brecha lá para ele pular em cima? Assim é o inimigo da minha vida. Assim é o inimigo da sua vida. Nós não podemos ignorar essa realidade. Ele é como um leão que ruge. Ele está procurando oportunidades para fazer você brigar com a sua esposa. Para fazer você guardar mágoa de não sei quem. Para fazer você fazer um cambalacho lá no serviço. Ele é como um leão que ruge querendo perturbar as pessoas. João 10,10 vai dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. É isso que o inimigo quer fazer, roubar, matar e destruir. Acabar com a nossa vida com Deus. Existe, meus irmãos. E estão à nossa volta, querendo acabar com a nossa vida. E uma outra coisa importante para falar, quando a gente lê esse texto, é que eles existem e eles destroem a nossa vida de maneiras diferentes. Preste atenção nisso daqui. Porque, no caso de Saul, o inimigo e os demônios estavam perturbando Saul. Mas essa não é a única estratégia que ele usa, e eu diria que nem é a principal estratégia que ele usa. Eu diria que ele usa pelo menos 4 estratégias para acabar com as nossas vidas. Primeiro é o que a gente vê na história de Saul, opressão, perturbação, quando ele começa a perturbar as pessoas, assombrar as pessoas, colocar ideias tortas e assim por diante. Isso a gente vê às vezes. Eu já conversei algumas vezes com algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, tem uns momentos que ela fala algumas coisas, que ele fala algumas coisas que a gente vê que ela está fora de si. O inimigo faz isso. E continua fazendo. Outra maneira que o inimigo usa, possessão, a gente já falou aqui, mas isso existe, meus irmãos. Possessão demoníaca existe. Uma coisa importante para dizer é o seguinte: primeiro, isso não acontece com quem é crente, porque o Espírito de Deus habita em quem é crente, então a casa está ocupada, não tem espaço para outro ocupar. Mas para aqueles que não é crente, isso acontece. Nem toda possessão demoníaca produz aquele negócio de assim, a pessoa cair, espumar, e rodar, e gritar, e subir na parede. Eu nunca esqueço o seguinte: Judas Iscariotes, quando ele foi possuído pelo demônio, o que ele foi fazer? Vender Jesus por 30 moedas de prata. O texto vai dizer que o demônio entrou em Jesus, o demônio entrou em Judas, possuiu ele, e aí ele foi vender Jesus. Então nem sempre os endemoniados estão aí com cara de endemoniado. Mas isso existe. E aqui na nossa igreja você não vai ver muito disso, porque a gente não vai ficar aqui dando microfone para demônio, fazendo show para ele. Mas isso existe. Uma terceira maneira do inimigo prender as pessoas e atacar as pessoas é fazendo sinais, maravilhas e trazendo falsos ensinos. Isso daqui é um ponto importante. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A gente começou o culto, esse sermão, falando assim: olha, búzios, tarô, esses negócios existem e funciona? A resposta, meus irmãos, é o seguinte: muitas vezes sim. Isso funciona. E sabe quem está por trás disso? O inimigo fazendo falsos sinais e maravilhas. Sabe por quê? Porque se uma pessoa está com saudade do vô dela, e ela vai lá num centro que tem contato com os espíritos antigos, e ela recebe lá uma cartinha do avô dela, que a gente sabe que não é o avô, é o demônio, mas em nome do avô dela, que traz alento para o coração dela, todas as outras vezes que ela precisar, ela vai na onde? Ela fica presa. A pessoa faz lá um trabalho, galinha preta, encruzilhada e etc, para ficar rico. E aí a pessoa recebe uma promoção no serviço, isso acontece. O diabo faz isso. Todas as outras vezes que a pessoa precisar de alguma coisa, ela vai para onde? Para encruzilhada. Essa é uma maneira do inimigo prender as pessoas no engano. Falsos ensinos, sinais, maravilhas. Isso existe. E me arrisco a dizer o seguinte: há muitas igrejas, bem entre aspas, evangélicas por aí, que pregam heresias, e por trás de toda a ação daquela igreja está o demônio. Muitas vezes até fazendo alguns sinais, como a gente leu, para, se possível, confundir os próprios eleitos, para afastar as pessoas de Deus e prendê-las no engano. Ele existe, e ele está agindo à nossa volta. Mas a principal maneira dele agir meus irmãos, com tentações e prazeres carnais. Sabe qual é a principal maneira do inimigo nos afastar do Senhor? É colocando as tentações e os prazeres que vão nos fazer não pensar nas coisas de Deus não, mas pensar nas coisas da carne. É sexo, droga, bebida, festa, dinheiro, meus hobbies,
Muitas vezes o inimigo coloca um amor pelo futebol tão grande que a pessoa não frequenta mais a igreja. Só o Morumbi. Às vezes ele abre uma porta que você compra uma casa na praia. Porque aí pronto. Final de semana onde é que você vai estar? Lá em Praia Grande. E você vai se afastando do Senhor. O inimigo usa várias estratégias. Mas todas com um intuito só. Nos afastar do Senhor. Esteja atento a isso. E a pergunta aqui para você se fazer é o seguinte. Quais são as estratégias que o diabo tem usado para tentar acabar com a sua vida? Quais são? Tem a ver com opressão, perturbação, sinais, maravilhas, falsos ensinos, tentações, prazeres. Quais são? Uma segunda coisa que Deus quer nos ensinar com essa história é não só que eles existem, mas que em nós não há forças para vencer as artimanhas e os ataques do inimigo. Uma coisa que fica muito clara aqui, Saul era atormentado pelo espírito mau. O que Saul podia fazer? Nada. Ele estava completamente à mercê desses ataques. Quem que poderia ajudar Saul? Davi. E por que ele podia ajudar Saul? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, só por causa disso. Mas o próprio Davi em si não podia ajudar em nada também. Porque, meus irmãos, nós, seres humanos, não temos em nós as forças necessárias para combater, para vencer os ataques do inimigo. E a gente vê isso na vida de Saul aqui. Saul está entregue. E a gente vai ver Saul até tentando daqui para frente. Mas ele está perturbado, ele está preso. E nós continuamos a ver pessoas assim hoje. Pessoas que estão presas em determinadas coisas. Eles até tentam. Mas o problema é que eles tentam nas suas próprias forças. É que eles tentam na própria força de vontade e eles continuam presos. Porque em nós, esse texto nos ensina isso, não há, meus irmãos, força. E a gente precisa entender isso. Você jamais conseguirá resolver problemas espirituais com armas humanas. E aqui eu quero fazer um parênteses importante. Muitos problemas hoje espirituais estão sendo tratados como problemas psicológicos, psiquiátricos. E eu não estou dizendo que não existe problemas psicológicos e psiquiátricos. Isso existe. Mas há muitos problemas que a raiz dele é uma raiz espiritual. E aí sabe o que acontece? As pessoas vão tomar remédio. E aí o remédio funciona igual a musicoterapia aqui para o Saul. Melhora, mas não resolve. A pessoa tem um tempinho de alívio, mas daqui a pouco volta. Porque o problema de Saul não era um problema que, a música vai me ajudar a pensar melhor. Sabe qual era o problema de Saul? Obstinação de coração. Se Saul quisesse resolver o problema, sabe o que ele tinha que fazer? Se quebrantar diante do Senhor. Fazer igual o Davi fez no Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus. Limpa o meu coração. Meus irmãos, se você tem vivido um problema espiritual, não adianta você querer resolver com armas humanas. Problemas espirituais se resolvem com armas espirituais. E aqui eu quero enfatizar isso porque, cuidado para não tratar problemas espirituais com ferramentas humanas. E sempre que você tiver qualquer problema, a primeira pergunta é, o que a palavra de Deus diz sobre isso? É por aí que a gente tem que começar. Porque senão você vai ficar igual Saul. Atormenta de novo e não resolve nunca. Uma outra verdade que esse texto nos ensina, e essa é a principal, é que os demônios, eles são completamente submissos ao Senhor. Toda ação maligna do espírito sobre Saul está debaixo da permissão de Deus. E meus irmãos, essa é a ênfase. Se você ler esse trechinho aí de 12, 13 versículos, ele repete isso várias vezes, vindo da parte de Deus. A ênfase é que o Senhor é o Deus, inclusive sobre isso, e é o Deus que permite isso. E nós vemos isso em outros textos bíblicos. Eu não me esqueço daquele texto em que Jesus chega na cidade dos Gerazenos, ou Gadarenos, e vem um homem possesso com vários espíritos imundos sobre ele, e o texto diz que quando o homem vê Jesus, ele sai correndo, se ajoelha, o adora e diz, que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Por favor, nos mande naqueles porcos. Por que o Senhor está nos atormentando antes do tempo? Percebe a submissão do negócio? A submissão ao Senhor. Ele se ajoelha. Porque Deus é Deus. Sobre todos.
Essa é a principal ênfase desse texto. Deus é quem reina sobre o mundo espiritual, inclusive. E aqui, meus irmãos, uma coisa importante para enfatizar é que a morte e a ressurreição de Jesus, embora o espírito, os demônios tenham implantado o reino mal deles quando o pecado entrou no mundo, a morte de Cristo na cruz é o golpe final da batalha nesse mundo espiritual. E aqui eu quero colocar alguns textos que mostram como que Jesus na cruz, ele já venceu tudo. Ele já deu o golpe final. João 12, 31 e 32 diz o seguinte: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Ele está falando aqui do diabo, que é o príncipe. Eu vou expulsar ele, e quando eu for levantado da terra, uma referência à cruz, Jesus sendo levantado, eu atrairei todos a mim. Chegou a hora dele ser julgado, chegou a hora de acabar com tudo. Esse é o Jesus que reina. Olha Colossenses 2, 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus os expôs ao desprezo, ao triunfar sobre eles naquela cruz. Ele já acabou com o poder dos principados e potestades. Ele já deu o golpe final. Embora o reino das trevas ainda esteja presente nesse mundo, ele já é um reino vencido. Sabe aquela história de assim, dois exércitos que estão batalhando, esse daqui já ganhou a guerra. É que esse daqui ainda tem algumas tropas para ser extintas. Mas ele já ganhou. A batalha já está ganha, a guerra já está ganha. Tem algumas batalhas ainda para batalhar, mas a guerra já foi. Assim é Jesus na cruz com relação ao diabo e aos demônios. Olha só Hebreus 2,14, olha esse texto. Jesus igualmente participou dessas coisas, da nossa humanidade, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele morreu na cruz para nos livrar daquele que tem poder sobre a morte, que é o diabo. E agora a gente tem vida, a gente não precisa ter mais pavor da morte do diabo, porque Jesus venceu. E o último texto, Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo, eu sou tirado do império das trevas, sou arrancado do império das trevas. E sou levado para o reino da luz, o reino do Filho amado de Deus. Percebe que a grande ênfase da Bíblia é o seguinte: todos estão submetidos ao Senhor, e Jesus já venceu tudo. Ele já deu o golpe final sobre o diabo e os demônios. E aqui, meus irmãos, uma imagem para a gente entender como que isso funciona, a realidade espiritual. Deus criou tudo perfeito para que o reino dele fosse estabelecido. Desde que o pecado entrou no mundo, o reino das trevas vem avançando, até que Jesus vem, e na cruz ele dá o golpe final sobre o diabo e os demônios. E agora a gente está na época que não o reino das trevas está avançando, mas é a igreja que está avançando. É o reino de Deus que está expandindo. Até que Cristo volta e acaba com tudo e vai sobrar só o reino dele no final. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos apresenta sobre o mundo espiritual. E esse texto nos mostra isso. A autoridade do Senhor sobre tudo. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, uma quarta lição que esse texto nos ensina, e preste atenção nisso, é que a obstinação de coração nos leva para as garras do diabo. Meus irmãos, Saul está passando por isso por causa da dureza do coração dele. De novo, e de novo, e de novo. E Deus chama Saul, e chama Saul de novo, e corrige Saul, e Saul não quer. Então é como se Deus chegasse o seguinte: já que você não quer, vamos fazer o seguinte. Você não quer mais? Então vai. Então eu te entrego. E isso é consequência da obstinação do coração de Saul. É como forma de juízo, Deus entrega Saul ao espírito maligno. E aqui, quando eu leio esse texto, eu lembro de um outro texto da Bíblia. Olha o que Jesus ensinou lá em Mateus 12. Quando o espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos e deserto, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha o que a palavra de Deus diz. Um cara está lá, debaixo da influência do inimigo, e Deus faz alguma coisa, e Deus o liberta daquilo, e o espírito vai embora. Só que aquele homem não se corrige, não ocupa a casa agora com as coisas de Deus, ele deixa a casa vazia. O que o espírito imundo faz? Ele volta, encontra a casa vazia e fala assim: ó, eu vou voltar e vou trazer 7 comigo. E o texto vai dizer que o estado daquele lá se torna pior do que o anterior. Essa é uma realidade espiritual. Deus, ele trabalha nas nossas vidas. Deus nos chama. Deus nos livra de muitas coisas. Só que se a gente continuar com o nosso coração endurecido, obstinado,
se negando a ouvir e se render, uma das coisas que Deus faz é, então tá, é isso que você quer? Então toma. E Deus nos entrega. E meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Eu lembro aqui de Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E uma palavra para você que está aqui, e ouve de novo, e ouve de novo, mas continua sem se render de todo o coração. Continua com o coração endurecido para as coisas de Deus. Cuidado. Você está se colocando num caminho que não vai terminar bem. A pergunta é se você está como Saul, se mostrando no decorrer do tempo incorrigível e desprezando as coisas do Senhor. Esse texto serve de alerta para nós. Porque isso não acontece só com Saul não, isso continua acontecendo hoje. A obstinação de coração, meus irmãos, pode nos levar para as garras do diabo. Uma quinta lição, penúltima lição que eu quero tirar desse texto, é que somente a conversão a Cristo liberta as pessoas das garras do inimigo. Por que Davi não passava por isso? Porque Davi era do Senhor. Por que Saul passava por isso? Porque ele não era do Senhor. E quando a gente vai mais para frente na Bíblia, a gente vai ver isso. Aqueles que são de Cristo Jesus, eles estão completamente protegidos contra os ataques do inimigo. É interessante porque Davi livrou Saul temporariamente da perturbação do inimigo. Mas o descendente de Davi, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele é aquele que veio para trazer libertação total das garras do inimigo. Olha o que 1 João 5 vai dizer. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar ele. A grande ênfase de toda a Bíblia é o seguinte: se eu estou em Cristo, se eu estou fortalecido em Cristo, eu não preciso ter medo. Porque o Senhor Jesus, aquele que é poderoso sobre tudo, é o Deus que me guarda e me protege. Tiago 4:7 vai dizer o seguinte: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se sujeitem ao Senhor, se agarrem em Jesus e resistam aos ataques do inimigo, você vai ver, ele vai fugir. Por que eu estou enfatizando isso aqui, meus irmãos? É muito comum crentes que têm medo do diabo. É muito comum crentes, misericórdia, que morre de medo de assombração, de não sei o quê. Essas coisas não existem não, né, pastor? Porque, meu irmão, existe. Só que é o seguinte, se você está em Cristo, está tudo certo. Porque o nosso Senhor já venceu. A gente não precisa ter medo do mundo espiritual, porque eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. O texto que nós já lemos na liturgia: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É possível viver sem medo e fortalecido e inabalável. Quando a gente se agarra em Jesus, se converte a Cristo e se entrega a Ele. Você quer não estar à mercê dos ataques do inimigo, e à mercê dos ataques? A gente sofre ataques, mesmo os crentes, mas permanecer inabalável desses ataques, é só se agarrar em Jesus. Você por você mesmo é que nem Saul, não pode fazer nada. Mas Cristo é aquele que já venceu, e é nele que a gente tem que agarrar, e a gente aprende isso nessa história. É por isso que Davi vai lá e enfrenta tudo isso, está tudo certo, porque ele era do Senhor. E aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. E a pergunta que eu faço para você é, porque no fim, só tem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que são dominados pelo Senhor Jesus e aqueles que são dominados pelos espíritos malignos. Não tem outra opção. Aqueles que estão no centro da vontade do Senhor ou aqueles que estão no centro da vontade do diabo. A pergunta é, você é qual dos dois? E a última lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, e que eu quero deixar aqui para nós, é que, fortalecidos em Cristo Jesus e no poder de Jesus, nós não só somos livres das garras do diabo, mas nós temos poder para levar libertação para outras pessoas. A gente vê isso aqui em Davi. Davi está cheio do Espírito de Deus. Então ele está munido, ele está protegido. E não só ele está protegido, como ele pode levar isso para Saul também. Claro que de maneira temporária, porque Saul se mostra incorrigível. Mas Davi tem poder, capacitado por Deus para levar isso. E não só Davi, mas todos aqueles que são de Cristo Jesus e têm o Espírito de Deus neles. Nós e aqueles que são de Cristo. Todos nós aqui conhecemos pessoas que de alguma forma estão debaixo da influência do inimigo.
Às vezes de maneira mais direta, ou às vezes de uma maneira que assim, até é uma boa pessoa, mas a cabeça dela está completamente longe das coisas do Senhor. Isso daí também é uma pessoa que está debaixo da influência do inimigo. Em Cristo Jesus nós temos poder para levar libertação para essas pessoas. Para proclamar o Cristo que reina. Para proclamar a verdade do Senhor. E aqui eu me lembro de 2 Coríntios 10, que vai dizer o seguinte: embora andemos na carne, nesse corpo, a gente não luta segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu acho bonito esse texto, porque olha, nós temos armas no Senhor para acabar com as fortalezas espirituais do mal desse mundo. E meus irmãos, enquanto a igreja avança, nós estamos destruindo fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que texto lindo. Capacitados pelo Senhor, empoderados pelo Senhor, nós não só estamos protegidos contra os ataques do mal, mas nós temos poder para destruir fortalezas. Acabar com os pensamentos e os raciocínios falaciosos e proclamar a verdade do Senhor, até que a gente leve os pensamentos cativos a Jesus, a obediência a Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo reina sobre o mundo espiritual. Essa é a grande mensagem desse texto. E isso existe. Esses negócios às vezes funcionam, às vezes não, mas às vezes funciona. Esse negócio da pessoa ter contato com o Espírito, é verdade, só que o Espírito que ela está tendo contato não é quando ter passado, não é demônio. Às vezes faz milagre, às vezes tem essas coisas. Você quer não precisar ter medo disso? Se renda a Jesus. Se encha de Jesus. Porque Jesus já venceu tudo isso. E uma vez cheio de Jesus, o Senhor te chama a levar essa libertação para as outras pessoas. Que estão cativas, estão com a sua mente, com o seu coração debaixo da vontade do inimigo. Deus nos chama a levar essas pessoas para Cristo Jesus. Não se engane. Jesus é o dono do mundo. Inclusive, sobre o mundo espiritual. Ele é quem tem autoridade absoluta sobre todo mundo. E infelizmente, meus irmãos, há pessoas que até são crentes, mas ainda vivem amarradas pelo inimigo. Porque dão brechas. Porque muitas vezes não querem se corrigir em determinados pontos. E eu não sei em que área e em que situação o Senhor te chama nessa manhã. Mas uma coisa eu sei, Jesus nos chama a submetermos todas as áreas da nossa vida ao Senhor Jesus. De modo que não tenha mais brecha para o inimigo. Que nós nos revistamos do Senhor em todas as áreas. Que nós revistamos a nossa família do Senhor Jesus. E quando a gente vive assim, a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo de nada. Porque o nosso rei reina sobre tudo. E a gente cantou aqui já na liturgia. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. A gente cantou também. Glória, aleluia, venceu o Rei Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. O nosso Deus é o Deus que reina. E essa história está aqui, meus irmãos, para nos lembrar disso. Do perigo da obstinação de coração. E também da autoridade do Senhor. Sobre tudo, sobre todos. E da libertação maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que vivamos cheios do Espírito desse Deus, revestidos de Jesus e proclamando a libertação que só esse Jesus tem para oferecer a esse mundo escravo do inimigo. Mas há solução para esse mundo. A solução não vai vir por meio da política. Eu sei que todos nós aqui ficamos... Não, quando aquele candidato... Não, olha, não vai resolver o problema. A libertação vem por meio de Cristo Jesus. Porque lembre-se, o nosso problema, meus irmãos, o problema do nosso mundo não é um problema social. Não é um problema que se resolve com dinheiro. O problema do nosso mundo é principalmente espiritual. E problemas espirituais a gente combate com armas espirituais. Proclamemos a Jesus, o único que tem autoridade sobre tudo. E pode libertar pessoas das garras do diabo. Que Deus nos abençoe e nos encha do Espírito dele e do poder.